Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz de Jesus a você, sua casa, sua família. Bem-vindo, bem-vinda a 2024. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, ou a ligar a sua Bíblia, em Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 será o nosso ponto de partida aqui nessa manhã. Todo ano que começa, você sabe disso, nós somos impelidos a fazermos propostas, promessas, metas, a estabelecermos alguns alvos, não é? É assim que funciona. Tem gente que começa regime, tem gente que começa a ir para academia, tem gente que começa a estudar, tem gente que começa a fazer um curso de idioma. Você estabelece a sua meta. Tem gente que quer trocar de carro, tem gente que quer trocar de casa, tem gente que quer viajar mais, tem gente que quer gastar menos dinheiro. Não é assim que funciona? Tem gente que quer aprender uma coisa nova, tem gente que quer ver o time ser campeão. E aí, se você não torce para o São Paulo, a sua vida vai ser um pouco mais difícil nesse caso. Nós estabelecemos metas, alvos, e fazemos, às vezes, até votos, promessas, para que nós consigamos atingir ali algo que, para nós, talvez de forma... Obrigado, Silvio. De forma talvez até ilusória, quase que um auto-engano, como se aquilo que nós estabelecemos como meta, como alvo, como sonho, fosse trazer para nós uma felicidade diferente daquela que nós experimentamos no ano que se passou. Não é assim? Eu estabeleço uma meta, eu quero viajar mais. Porque no fundo eu acredito que se eu viajar mais do que eu viajei nesse ano, serei mais feliz. Não é assim? Eu quero trocar de carro. Porque no fundo eu acredito que se eu trocar de carro, desfrutarei de um conforto melhor do que com o carro que eu tenho ou que eu estava no ano passado. É assim. E não há nada de errado, evidentemente, de você querer estabelecer planos para o seu novo ano. Está tudo certo, está tudo bem. O problema está na motivação. Se aquilo pelo qual eu acredito de fato ser o motivo pelo qual eu estabeleço essa meta é ser feliz. Se é a felicidade pura e simplesmente, essa felicidade ilusória que o mundo tenta nos convencer de que nós devemos estar, ser, permanecer felizes o tempo todo, se é nisso que nós nos agarramos quando nós estabelecemos essa ou aquela meta, temos alguns problemas para serem corrigidos ali. Agora, o apóstolo Paulo, nessa carta dele, ou melhor, nesse capítulo da carta aos Romanos, no meu olhar, ele traz ali bons conselhos para nós entrarmos em um novo ano, ou para a nossa vida comum do dia a dia, mas vamos trazer para a realidade de um novo ano, né? Quero ler a carta, o capítulo todo, tá? Capítulo 12 de Romanos. São 28 conselhos de Paulo. Eu não vou pregar os 28 conselhos, senão a gente vai sair daqui só em 2025, né? Mas eu quero ler os 28 conselhos que estão contidos ali no capítulo todo, de 1 a 21, de Romanos 12, e depois quero conversar com vocês sobre alguns deles. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento humano e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi,
dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Som. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vamos orar? Deus, nosso Pai, de amor e graça e de bondade, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse novo ano. Graças te damos, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e temos provado disso que cantamos há pouco, da Tua bondade nos seguindo todas as manhãs. Diz o salmista que bondade e fidelidade do Senhor nos persegue, correm atrás de nós todas as manhãs. Que bom que a Tua bondade e a Tua fidelidade têm nos alcançado. Obrigado, Senhor. Continua a falar conosco nessa manhã, com todos e com cada um de nós, para a glória do Teu nome, apesar de mim, vem com Teu Espírito Santo sobre nós. Amém. Amém. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar.
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Esse texto que nós acabamos de ler, como eu disse, dessa vez em que eu me aproximei dele, eu enxerguei de fato como Paulo dando conselhos para mim, para esse novo ano, para esse novo momento da minha vida. Eu ouvi de Paulo e de Deus orientações práticas, muito práticas, do que eu posso fazer para que eu consiga ter um ano melhor. Não necessariamente para que eu atinja aquela pseudo-felicidade, mas para que eu atinja um contentamento em Cristo. E é interessante porque esse texto todo, ele está cheio de verbos no imperativo, que é aquele verbo que te dá ordem, que te dá uma orientação. Então, eu grifei alguns deles aqui. Entreguem, deixem, experimentem, sirva, ensine, encoraje, dê, lidere, amem. Então são verbos direcionados ou nos direcionando a alguma ação prática. E quando nós começamos o novo ano, e quando nós pensamos na realidade de uma comunidade local, uma comunidade de fé, de uma igreja, da nossa igreja, nós sempre temos uma expectativa de que cada vez mais nós possamos ver pessoas e mais pessoas na disposição do serviço, todo serviço. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então, para pessoas diferentes, Deus deu dons diferentes. Nós não somos todos iguais. E da mesma proporção da nossa diferença, também há uma proporção de diferentes dons. Há dons aqui entre nós. Todos aqui possuem dons. E esses dons que possuímos, eles nos ajudam a alimentar, a fortalecer, a encorajar o nosso corpo, que é a igreja. Então, o primeiro conselho que eu quero destacar nesse texto que nós lemos é justamente esse: coloque o seu dom a serviço do corpo. Coloque o seu dom a serviço do corpo. Porque Deus deu diferentes dons. E esses diferentes dons, eles não foram dados para você simplesmente expor numa estante na sua casa. Para você dizer, olha, eu tenho tal dom. Olha aqui meu dom, que bonito, olha só, eu lustro ele todos os dias. Não, é para você colocar esse dom a serviço do corpo. E Paulo, ele dá alguns exemplos. Ó, qual que é o seu dom? É servir? É ensinar? É encorajar? É ser generoso? É liderar? Qual que é o seu dom? O que é que Deus colocou dentro do seu coração, que é algo que você sente que você nasceu para fazer aquilo? Aquilo que te dá uma sensação de ser útil no mundo. Sabe isso? Como é que você se sente útil no mundo? Eu falo isso muito para a Fer, né? Daquilo que eu me sinto útil fazendo no mundo. Tem o que eu faço como trabalho, né? Tem aquilo que a gente faz como trabalho, e às vezes o trabalho está ligado a isso também, mas não sempre. E tem aquilo que a gente faz como... Opa, bateram um carro ali. E tem aquilo que a gente faz como algo que nos dá um senso de convicção de que Deus nos fez para praticarmos aquilo, para fazermos aquilo, para servirmos dessa forma. O que é que Deus te deu como dom? Coloque a serviço do corpo. Use isso em benefício do crescimento do corpo. Porque o apóstolo Paulo, ele também vai nos dizer que o dom, ele é dado para o crescimento, para o fortalecimento do corpo e não de si mesmo. Então, aquilo que eu recebo de Deus, eu uso como oferta para o corpo, para a comunidade. E é assim que nós devemos fazer nesse novo ano. Colocar o nosso serviço à disposição do reino de Deus, da igreja de Jesus. Porque, eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso, eu já ouvi algumas vezes. Então, eu estou só esperando
eu terminar esse puxadinho que eu estou fazendo na minha casa. Eu estou só esperando eu terminar de pagar esse carro que ainda falta um pouco. Eu estou só esperando, que aí depois que eu conseguir isso daí, aí eu vou fazer tudo que Deus mandou. Aí eu vou servir com todo o meu dom. A grande verdade é que esse momento em que você se verá livre de qualquer empecilho para o serviço, não existe. Não tem. Nós sempre estaremos lutando com aquilo que nos impede de servir. A nossa decisão, no entanto, deve ser servir apesar dessas coisas que tentam me impedir. Então, colocar os dons a serviço do corpo, apesar de tudo aquilo que tenta me impedir de servir. É a casa que precisa reformar, é o carro que precisa trocar, é o trabalho que está ruim, sabe, tudo aquilo que me impede de servir, que tenta me impedir de servir, não deve ser colocado como uma régua, um padrão de que de fato eu não vá servir. Mas eu devo insistir e lutar contra aquilo para que eu sirva apesar dessas coisas, entenderam? Então, apesar daquilo que tenta me impedir, estou eu servindo, está você servindo. Essa é a nossa vocação, servir para benefício, para crescimento e para fortalecimento do corpo. O segundo conselho de Paulo que eu quero destacar é: tenha alegria e paciência. Ele fala isso aqui, ó. Alegrem-se em nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a nossa esperança? Que Cristo nos amou. Não é essa a sua esperança? Alegre-se nessa esperança. Porque se você for se alegrar em qualquer outra coisa, vai passar. Vai acabar essa alegria. Agora, se você se agarrar nessa esperança e se alegrar nessa esperança, não vai passar. Não vai acabar. Porque Cristo não deixa de te amar. E é essa a nossa esperança. Mas Paulo também fala que a gente precisa ter paciência. Aí já é uma coisa que a gente não gosta muito, né? De alegria, está todo mundo querendo, mas paciência já é uma coisa que incomoda um pouco. Né? Tem aqui, já viu alguém dizendo assim, ó, quando você ora para Deus pedindo paciência, Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar chance de ser paciente. Já viu? Isso daí, né? Aí você até para de orar, né? Deus, não me dá paciência não. Não quero mais ter paciência. Porque a gente pensa que se a gente pedir paciência, não, tá bom. Senão o vento leva minha Bíblia. Obrigado. Mas a paciência que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: sabe aquele momento de dificuldade? Seja paciente. Ore. Ore. Permaneça em oração. Não pare de orar. Seja paciente. Porque todo ano é assim. Nós vamos lidar com momentos de alegria, momentos de tristeza. Nessa semana nós tivemos aqui uma grande tristeza. Né? Eu não conhecia a irmã Maria, e ouvindo vocês, né, e lá no velório também, eu percebi o quanto aquela mulher era amada. E o quanto aquela mulher tocou a vida de muita gente dessa comunidade. Eu não Mas o amor de Deus derramado através da vida dela me impactou, mesmo sem eu ter conhecido. Só que é um momento difícil. É um momento triste. E a gente vai lidar com outros momentos assim esse ano. A gente sabe disso. A gente só não quer falar sobre isso. Mas nós teremos momentos de alegria esse ano e momentos de dura tristeza, de problemas, de doença, de dificuldade, de desemprego. Todo ano é assim. Agora, como é que nós vamos agir como comunidade quando esses momentos chegarem? Porque eles vão chegar, gente. Hoje é o quê? Dia 7 de janeiro? Está só começando. E a gente já teve um momento de muita tristeza como igreja. Então, assim, como é que nós vamos reagir em futuros momentos assim? O conselho de Paulo para nós é: sejam pacientes, não parem de orar. Orem juntos, orem sozinhos, orem um pelo outro.
Orem, não parem de orar, sejam pacientes. Esse momento de dificuldade, essa tribulação, essa dor, ela vai passar. Agora, a nossa esperança não passa. Tem uma canção do Marcos Almeida, né? Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Misturada no amor que é para sempre. Então a dor é por enquanto. A tribulação é por enquanto. O momento em que nós encontramos lutas e dificuldades é por enquanto. Agora, a nossa esperança, que é o amor de Cristo por nós, é para sempre. Então eu me alegro nessa esperança, que é o amor de Cristo por mim, que não muda, que não acaba, que não perde sua força, mas eu permaneço paciente quando o dia for meio ruim, ou quando o dia for muito ruim. Alegria, paciência, caminhando junto conosco, com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente consiga lidar com tudo isso. Mas não dá para ter só uma coisa ou outra. Nós precisamos das duas coisas. Porque é justamente a alegria na esperança que vai nos capacitar a sermos pacientes em oração nos dias ruins. Porque se nós não estivermos nos lembrando que Cristo nos amou e que isso para nós é suficiente, e que isso para nós é alegria que não acaba, fonte inesgotável de alegria, se nós não nos lembrarmos disso, quando chegar o momento da paciência, da oração, da dificuldade, nós não vamos conseguir. Então, coloque o seu dom a serviço. E esse ano, nós teremos muita oportunidade de serviço, né, Carlão? Né, Silvio? Muita coisa. Coloque o seu dom a serviço. Tenha alegria, tenha paciência. Terceira coisa, ria e chore sempre que precisarem. Ria e chorem sempre que precisarem. O apóstolo Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tem gente que só quer rir, não é? Tem gente que está com você só quando você está bem, quando você está sorrindo, quando você está feliz, quando você está alegre. Tem aqueles também que só aparecem para chorar junto com você. Ambos são bons. Agora, a advertência para nós é: nós devemos rir quando for necessário e chorar quando for necessário também. Então, e rir, se alegrar com quem está alegre, chorar e se entristecer com quem está triste. De novo, nessa semana, foi momento de chorar com os que choram. Agora, como vamos agir nos momentos em que nós precisamos nos alegrar com quem está alegre? Então, ria e chore sempre que precisarem de você. Tem alguém querendo dividir uma alegria? Seja o primeiro a levantar a mão assim: vem cá, quero ouvir, quero me alegrar com você. Tem alguém querendo dividir uma tristeza? Seja também o primeiro e a primeira a se manifestar para dividir o peso, o fardo, a dor, as lágrimas. Isso é necessário. Porque, como eu disse, nós enfrentaremos nesse novo ano muitos momentos para nos alegrarmos e para chorarmos. Espero que mais momentos para nos alegrarmos, né? Mas a gente não consegue controlar isso. Então é bom que a gente não se esqueça de que essas coisas podem acontecer, não é? E aí, quando isso acontecer, ria sempre que precisarem do seu riso. Celebre sempre que precisarem da sua alegria de celebração. Mas quando precisarem do seu choro, não fuja, não se esconda. Chore também. E aí, chegamos ao quarto. Esse aqui é um pouco difícil, porque a galera não ajuda. Viva em paz com todos. O pessoal não ajuda, né? Não é fácil, né? Pensa aí. Pensa naquela pessoa que não te ajuda a viver em paz. Viva em paz com todos. Nós somos
salvos da impossibilidade do cumprimento dessa direção aqui, apenas por uma expressão: no que depender de vocês. Que o apóstolo Paulo diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Porque se fosse só, vivam em paz com todos, olha, difícil, hein? Hein? Pensa aí. Se não tivesse essa válvula de escape, no que depender de você. Por quê? Porque tem coisa que não depende da gente. Tem coisa que foge do nosso controle. Tem pessoas que estão feridas demais, que não querem nem o seu riso, nem o seu choro, não querem nada. Tem gente que quer agir com maldade, com violência, e aí você vai até onde você percebe: olha, eu fui até onde dependia de mim. Não depende mais de mim. A paz não é possível nesse momento, nesse lugar, nessa relação, porque tudo que dependia de mim foi feito. Agora, não saia desse lugar, dessa relação, sem que você tenha completa convicção de que você fez tudo que dependia de você para ter paz. Porque muitas vezes também nós usamos essa expressão de Paulo aqui como desculpa para sairmos mais cedo, para sairmos antes, para desistirmos antes. Então, assim, é no que depender de você, mas é tudo que depender de você. Faça tudo que depender de você para ter paz com todo mundo. É interessante que ele diz o seguinte, né? Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Já tem isso na sua Bíblia aí ou só na minha? É só na minha que tem ou está na sua aí também? Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Difícil, né? Então, Carlão não precisa fazer só o que é melhor aos olhos da Alê. Aos olhos de todos. Difícil, né? Está todo mundo conferindo se está na Bíblia, né? Vamos, na dúvida, né? Vou conferir aqui, porque vai que é só na Bíblia dele, aí eu fico livre disso, né? É claro, e a Jenny, a psicóloga presente, vai concordar comigo, que é um risco a gente querer ficar agradando todo mundo e a gente não vai conseguir. Tem aquela frase clássica que nem Jesus agradou todo mundo. Já ouviu isso, né? Mas não é sobre agradar, é sobre buscar paz. É sobre buscar paz. Então depende de você, busque a paz. Vivam em paz. Estabeleça caminhos de paz. Seja pacificador, pacificadora, e não alguém que acende o fósforo e joga a gasolina, assim, sabe? Seja pacificador. Então, aos olhos de todos, busque a paz. Não é sobre você querer ser agradável para todo mundo, mas sobre você ser um pacificador onde você estiver. Tem alguns outros conselhos muito bons aqui, né? Aliás, todos são muito, muito bons. Antes de eu ir para o último que eu quero destacar, tem um que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos pensar, não pensem que sabem tudo. Ontem eu estava no shopping com a Fer e aí a gente estava conversando e teve uma coisa lá, ela perguntou o que eu ia pregar, né? Eu não costumo dar spoiler, mas aí nesse dia eu dei. Aí eu lembrei porque eu não costumo dar spoiler, né? Porque aí ela falou: mas você pensa que sabe tudo, que eu falei que tinha esse texto, né? Mas você é assim. Falou assim, brava comigo, sabe, Ana? Olhou assim. Você é assim. Você pensa que sabe tudo. Aí na minha absoluta humildade eu disse: não. Eu não penso que eu sei tudo. É que os outros estão sempre errados.
Não sou eu que sei tudo, né? Foi uma boa saída, né? Humilde, né? Mas assim, gente, por que eu estou me expondo? Eu estou me expondo, não estou expondo você, estou me expondo. Por que eu estou me expondo? Porque nós lutamos com isso. Nós lutamos com isso. Ela começou até a montar um placar agora. Só que eu estou ganhando de 2-0, porque começou ontem, e as 2 vezes eu estava certo, né? Vamos ver. Depois a gente vai atualizando esse placar. Mas a gente tem esse problema. Ou sou só eu que acha que está sempre certo? Ou melhor, né? Que acha que os outros estão sempre errados, né? A gente tem esse problema. Só que a gente não assume que tem. A gente projeta no outro, como eu fiz, né? A gente culpabiliza o outro. A gente responsabiliza o outro. Só que, para que nós coloquemos o nosso dom a serviço do corpo, para que nós tenhamos alegria e paciência, para que a gente seja aquela pessoa que vai rir e chorar quando necessário, que vai viver em paz com todos, a gente precisa reconhecer que a gente não é essa pessoa toda. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dizer: não se considerem melhores do que realmente são. Versículo 3. Não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Então, reconheça qual é a sua dificuldade. Reconheça qual é o seu dom e qual não é o seu dom. Reconheça qual é a sua facilidade, algo que é apto de você, que Deus de fato colocou em você. Reconheça as suas imperfeições, reconheça as suas dificuldades, se avalie, se autoavalie com honestidade. Não se considere melhor do que realmente é, porque quando você ou eu nos consideramos assim, e a gente chegar para rir ou chorar com quem precisar do nosso riso, do nosso choro, vai ter barreiras nessa relação. Porque se eu me considero melhor do que eu realmente sou, eu posso chegar para alguém que está precisando do meu riso de uma forma que a pessoa perceba que o meu riso não é sincero, que o meu amor não é sincero. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha só, prestem bem atenção, o amor de vocês deve ser sincero. Sincero, verdadeiro, honesto, íntegro, todo. E assim a gente vive em paz com todos, no que depende da gente, no que depende de mim, no que depende de você. Quinto e último conselho que eu quero destacar: é claro, gente, que tudo isso só é possível com o amor, mas o amor é o que eu quero falar hoje à noite. Então eu te convido a voltar à noite. Sobre o amor eu quero falar hoje à noite. Agora, o último conselho que eu quero destacar de Paulo aqui para esse nosso novo ano é o seguinte: vença o mal. Vença o mal. Versículo 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vença o mal. O nosso inimigo não é aquela pessoa que fica atrapalhando a gente lá no trabalho, o vizinho que tem som alto. Esse não é o nosso inimigo. O inimigo é o mal. É a maldade, é o maligno. E como é que eu venço o mal? Como é que eu consigo interromper o ciclo do mal? Como é que eu ponho um ponto final no mal? Não paguem o mal com o mal. Faça o contrário. Pague o mal, retribua o mal com o bem. E aí a gente vence o mal. Porque o texto vai dizer, vai lembrar, inclusive, que a vingança pertence a Deus, não é? É Ele quem vinga. Então nós entregamos esse mal, esse malvado e toda essa situação de maldade nas mãos de Deus, para que Ele julgue o que Ele vai fazer com aquilo, né?
Eu acho um pouco complicado quando a gente entrega essa situação desejando que Deus se vingue. Já acho um problema, né? Porque no fundo você não se libertou do mal. O mal ainda está te envolvendo ali. Agora, quando nós entregamos e deixamos que Deus haja da forma como Ele quiser, e nós não tomamos uma atitude de agir com vingança, nós interrompemos o ciclo da maldade. Como é que eu interrompo o ciclo da maldade? Agindo com bondade, agindo com amor, agindo com generosidade. Porque vingança é mais espaço para o mal, é mais espaço para a maldade. Toda vez que eu desejo me vingar, eu estou abrindo espaço, ampliando as fronteiras para que o mal continue circulando. Vingar é deixar o mal em circulação. Agora, quando eu devolvo ou quando eu retribuo a maldade que me fizeram com bondade e graça de Deus, o mal perde o seu poder de atuação. Ele não encontra saída para continuar tocando e ferindo. Ele bate no amor, ele se colide na bondade. E a palavra de Deus diz que nenhumas trevas vai suportar a luz de Deus. E não tem mal nenhum que consiga suportar uma ação de bondade de Deus. Então vamos juntos nesse novo ano vencer o mal. Vencer a maldade, vencer o maligno, agindo de forma que os nossos dons estejam sendo colocados a serviço do corpo. E no caso, geograficamente, desse corpo aqui, dessa comunidade, desse lugar. Para tudo aquilo que nós podemos juntos fazer como igreja, para alcançarmos toda a comunidade. E assim, alegres, agarrados na alegria da nossa esperança, quando tivermos problemas e dificuldades, um será suporte de paciência para o outro. Para que dessa forma a gente consiga, sempre que for necessário, rir e chorar. Com a consciência de discernir os momentos, não é? Quando é necessário rir, quando é necessário chorar. Sem fugir de nenhum deles, sem se abster de nenhum deles, sem negligenciar nenhum deles. Vivendo em paz, de forma que as nossas ações pacifiquem todo agente de mal, todo agente de maldade, pacificando tudo e todos aqueles que tentam agir com maldade à nossa volta. Para quê? Para que a gente vença a maldade, o mal e o maligno nesse novo ano. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu o mal, a maldade, o maligno. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Senhor, nesse novo ano, tem muita gente procurando bens, felicidade, propósito, tem de tudo por aí. Mas o que eu quero mesmo, Senhor, é vencer o mal. Porque, como
disse o apóstolo Paulo, muitas e muitas vezes, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu quero e desejo fazer, muitas vezes eu não consigo. O que evidencia, como o apóstolo Paulo disse, quão miserável é o meu corpo, a minha vida, as minhas atitudes. Mas não só isso. Evidencia também o quanto eu preciso do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor. Quem vive em paz com todos venceu o mal. Quem está servindo com os seus dons venceu o mal. Quem está se agarrando na alegria da esperança e sendo paciente em oração nos momentos de dificuldade venceu o mal. Quem sabe discernir o momento de rir e chorar com os outros venceu o mal. O problema é que muitas vezes a gente não consegue, Senhor. E a graça extraordinária disso tudo é que todas as vezes que nós conseguimos foi por intermédio do Senhor, foi pela ação do Teu Espírito em nós, foi fruto desse amor extravagante do Senhor, dessa graça incondicional. Portanto, Senhor, o que eu te peço nessa manhã é dar-nos um pouco mais dessa graça, desse enchimento do Espírito Santo, não para que nós fiquemos satisfeitos, mas para que nós sejamos abastecidos do poder do Senhor para vencermos o mal todas as vezes que forem necessárias. Não para nos vangloriarmos disso, mas para prestarmos honra, glória e louvor ao Teu nome. Que seja assim nesse novo ano, Senhor. Que sejamos abastecidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade. E que os nossos pés, por onde andarem, por onde pisarem, levem um pedaço do Teu reino. Reino de paz e de alegria. Que seja assim em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o nosso bem. Amém. 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 Deus te abençoe. Bom domingo e até a noite.